Olá, graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso para pregadores iniciantes. Nós vamos hoje para a aula de número 4. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no canal da Escola de Líderes no Brasil, se inscreva e clique no sininho para você receber avisos quando nós postarmos novos vídeos. Tem bastante conteúdo no nosso canal e muito mais ainda virá. Também quero dizer a você que o conteúdo deste curso que você está assistindo, na verdade, é apenas uma pincelada do que você pode aprender com a matéria de homilética, que é uma matéria do nosso curso teológico. O nosso curso teológico tem a matéria de homilética. É claro que lá as aulas estão mais completas, mais detalhadas, são aulas mais longas e que você pode estar fazendo esta matéria completa conosco se você fizer o nosso curso teológico. O nosso curso teológico ele está com um preço promocional mais barato do que uma pizza. Então você não pode perder esta grande oportunidade, ok? Vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje. Nesta aula, eu quero falar sobre como elaborar um sermão, um esboço de mensagem, para que você possa desenvolver a sua pregação, o seu sermão. É preciso que este sermão ele seja organizado. Ele precisa ter começo, meio e fim. Então, aqui nesta parte amarela, deixa eu pegar aqui o ponteiro, aqui nesta parte aqui, mais amarela do nosso slide, está aqui a organização de um esboço, o título ou tema da sua mensagem, o texto que você vai ler, a introdução e a argumentação, que pode ter uma argumentação, duas, três, quatro, cinco, desde que a sua mensagem seja organizada dentro do tempo que você terá para pregar. E depois nós temos a conclusão e o apelo. Mensagem que tem conclusão e não tem apelo, ela é considerada uma mensagem incompleta. Então nós vamos falar aqui do tema ou título. É o menor resumo do que será dito. Logo, nós entendemos o quê? Que o título da mensagem ele deve ser o último a ser escrito. Por quê? Porque o título, na maioria das vezes, é o menor resumo do que você vai dizer. Então, primeiro você monta a sua mensagem e depois você vai pegar uma frase, ou duas, ou seja, 3 palavras, 4, e montar um resumo daquilo que você vai dizer para ficar como título da sua mensagem ou da sua pregação. Não é necessariamente composto por palavras do texto bíblico. Podem ser palavras do pregador, mas desde que seja extraído da pesquisa. Ou seja, eu posso pegar uma frase de um versículo e colocar como título ou tema da minha mensagem, mas eu também posso criar uma frase. Agora, é claro que a frase que eu criar, ela não pode estar desconectada da mensagem. A frase que eu criar, ela precisa estar conectada com a mensagem que eu vou pregar. Ela precisa trazer luz, uma ideia daquilo que eu vou falar à igreja, ok? Pode ser uma das últimas partes do sermão também. Você pode pegar lá uma parte que mais se destaca no seu sermão, que é muitas vezes apontada como tema central do seu sermão, e você criar uma frase ou pegar a frase já pronta do versículo e colocar como tema o título da sua mensagem. Pode ser uma das últimas partes do sermão, exceto quando o sermão é temático. Então, olha só, preste atenção para não haver dúvida. Quando o sermão é textual, ou seja,
ele é baseado naquele texto que você escolheu, logo o título vai precisar ser colocado por último, porque primeiro você vai desenvolver os assuntos, os argumentos do texto, para depois colocar o título. O expositivo, a mesma coisa. Agora, se o seu sermão for temático, que é aquele sermão que não é baseado no texto, não é baseado no assunto, mas é baseado em um tema que você já tem, então aí sim ele é colocado primeiro, ok? Então, o único tipo de sermão que o tema ou o título é colocado primeiro é quando o sermão é temático. Depois você vai colocar aqui o texto, não é isso? Deixa eu pegar aqui a caneta. Você já tem o título, no caso do temático, se for o sermão textual ou expositivo, é colocado por último. Você tem aqui o texto que você vai ler, que ele pode conter um versículo, 2, 3, 4, quantos você quiser. Não é bom pegar, por exemplo, um capítulo inteiro para ler com a igreja na mensagem que você vai pregar. Não é bom. Você corre o risco de ler muito e não ter tempo de explicar tudo. É bom você pegar um trecho menor para você ler e explicar à igreja. Temos também a introdução. Muitas vezes a introdução também é feita no final, depois da argumentação. Você tem um texto, você vai argumentar este texto. Depois você vai fazer a introdução. A introdução, ela é importantíssima, porque é aquela parte que vai fazer as pessoas se interessarem pelo seu sermão. Os grandes estudiosos deste tema dizem que se você não conseguir prender a atenção do seu público na introdução, ou se você não for bem na introdução, você perdeu todo o seu sermão. Mas se você for bem na introdução, você vai conseguir segurar a atenção das pessoas até o final da sua mensagem. É possível que você esteja me assistindo nesses poucos minutos de aula e esteja dizendo: eu quero entender como fazer uma introdução de uma forma mais profunda, quero entender mais sobre o título, sobre a argumentação. Aí você precisa entrar para o curso teológico e fazer a matéria de homilética completa. Aí você vai ter uma compreensão muito mais detalhada a respeito de tudo isso. Depois da introdução, você vai trazer a sua argumentação, ou seja, os pontos e subpontos da sua mensagem. Então, esta argumentação, ela vai explicar com mais detalhes aquilo que você propôs na sua introdução. A sua introdução fez uma proposta, ela apresentou um assunto à igreja, e agora você vai argumentar, você vai explicar. Então, na maioria das vezes, a argumentação, que também é chamado de ponto da sua mensagem, o primeiro ponto, ele vai ter lá um subponto, 2 subpontos, 3 subpontos, todos eles precisam estar ligados ao ponto, ao primeiro ponto da sua mensagem. Ou seja, você vai argumentar dividindo isso em subpontos. Porém, eles precisam estar conectados com o ponto principal, que é esta primeira argumentação da sua mensagem. O mesmo você vai fazer na segunda parte e na terceira parte. Não necessariamente 3 subpontos. Você pode ter 1, 2, 3, 4, quantos você quiser. Depois você vai para a conclusão. A conclusão, ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita através de uma música, ela pode ser feita através de você repetir aqui os pontos principais da sua argumentação. A conclusão também pode ser feita mostrando à igreja uma aplicação prática de tudo aquilo que você falou na sua argumentação. E depois você tem o apelo a fazer. É importante saber que o apelo
também precisa estar conectado com o que eu argumentei, com o assunto principal da minha mensagem. Então eu não posso, por exemplo, pregar sobre fogo e fazer um apelo falando de água. Não. O assunto que eu preguei, se eu preguei sobre oração, o apelo vai ser para a igreja orar mais. Se eu preguei sobre salvação, o apelo vai ser por conversão, para que alguém entregue a sua vida a Jesus. Se eu preguei sobre o pecado, o apelo vai ser para que as pessoas larguem o pecado. O apelo precisa estar conectado àquilo que você propôs como assunto principal da sua mensagem. Então, aqui está uma explicação sobre como você elaborar um sermão, e nós vamos agora a um exemplo de tudo isto que eu falei. Olha só, eu tenho aqui um esboço temático. Preste atenção. O esboço textual, o sermão textual, você fica preso àquele texto que você escolheu. O esboço ou sermão expositivo, você fica preso ao assunto principal daquele texto que você escolheu. Já o esboço temático, você fica preso ao tema da mensagem, mas não necessariamente a um determinado texto. Por exemplo, como esse esboço é temático, eu preciso falar sobre a fé, que é o assunto principal, mas eu usei aqui exemplo de Abraão, do Antigo Testamento, e exemplo da mulher do fluxo de sangue do Novo Testamento. Ou seja, eu não estou preso a um só texto bíblico porque ele não é um sermão textual. Se ele fosse textual, eu escolheria lá um texto bíblico e eu tinha que explicar apenas aquele texto. Se ele fosse expositivo, eu escolheria um texto bíblico e eu ia encontrar um assunto central e explicar aquele assunto, porém, observando com a igreja versículo por versículo, palavra por palavra. Esta é a diferença do textual para o expositivo. O textual, você se concentra no texto. O expositivo num assunto, porém, explicando palavra por palavra, versículo por versículo. O expositivo é mais difícil. Ele é mais usado para estudo bíblico, por pastores, por obreiros mais experientes. Agora, o temático, eu fico concentrado no tema, e aí eu posso escolher qualquer texto bíblico desde que ele esteja ligado àquele tema. Então, por exemplo, o tema bíblico aqui, o tema é o poder da fé, o texto escolhido, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, na introdução, eu usei essa frase, mas o assunto principal está aqui, ó, a fé. E esse assunto principal vai nortear todo o meu sermão. Então, eu vou explicar o que é fé na introdução. Hebreus 11, primeiro, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se vê. Então eu vou explicar o significado da fé e depois eu vou argumentar. Então aqui está, ó, a argumentação, que também é chamada de desenvolvimento do meu sermão. Então eu tenho aqui um primeiro ponto, lembra que eu falei que a argumentação tem os pontos? Eu tenho aqui o primeiro ponto, e neste primeiro ponto eu vou falar sobre a fé de Abraão. Então, o subponto não pode falar de Noé, de José, de Davi, tem que falar de Abraão, porque o subponto é para explicar o ponto. Então, olha só, primeiro subponto, sua fé demonstra renúncia. Ele abre mão de tudo e vai obedecer aquilo que Deus falou. Ele teve uma fé obediente. Segundo subponto, a sua fé crê no impossível. Ele não sabia para onde ia, não tinha visto as coisas acontecerem. A expressão de Deus para Abraão é para o futuro. Ele diz, eu farei de ti uma grande nação. Mas Abraão crê naquilo que aos olhos humanos é impossível. Então aqui, ó, está tudo conectado, tudo baseado no assunto principal, que é a fé. Olha, fé repetida aqui, não necessariamente precisa ter a palavra repetida, mas precisa
que o subponto explique o ponto. Depois nós temos um segundo ponto, que é a fé da mulher do fluxo de sangue. É uma fé que demonstra ação. Olha só, é um texto do Novo Testamento, nada tem a ver com Abraão, mas está dentro do assunto da fé. Então, é uma fé que demonstra ação, porque ela não fica de braço cruzado, ela vai ao encontro de Jesus, e é uma fé que vence obstáculos. Naquela época havia muito preconceito, muitas situações difíceis que uma mulher nessa situação poderia encontrar, uma mulher com fluxo de sangue, mas ela vence todos os obstáculos, vai para o meio da multidão e toca em Jesus. Então, depois que esses subpontos explicaram o ponto, aí eu venho para a conclusão. Poderia ter mais, tá? Poderia ter um terceiro ponto, um quarto. Aí eu venho para a conclusão. Olha só, é necessário que os que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Eu estou falando de fé. Eu estou falando de fé. Na minha conclusão, estou falando de fé. E qual é o apelo que eu vou fazer? Convidar os ouvintes a abandonar a incredulidade e crer mais no Senhor Jesus. Então observe que todo o sermão ele está organizado, começo, meio e fim, tudo dentro do assunto da fé, que foi o tema que eu escolhi falar. Ok? Eu espero que esta aula tenha sido clara para você, tenha lhe ajudado, e vamos continuar juntos, que na próxima aula nós temos um assunto novo para compartilhar, tá bom? Grande abraço, vamos para a aula de número 5.